convite. A minha imensa alegria em estar aqui presidindo esta mesa ao lado do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. Agradeço, inclusive, aqui a presença dele, ter aceito o convite. A alegria também estar aqui com o Paulo. E cabendo a mim, assim, a honra de apresentar o Jacinto. O Jacinto é uma pessoa que tem um enorme carinho e admiração e que foi professor de muitos professores que são aqui da nossa casa, ou que já passaram por aqui ou que lecionam atualmente. Foi professor e mestre de muitos desses professores, dentre os quais eu me incluo. Jacinto tem vasto currículo, acho desnecessário, mas vou formalmente apresentá-lo. Ele é doutor em Direito Penal e Criminologia da Universidade de Roma, La Sapienza, professor titular aposentado de Direito Processual Penal na Universidade Federal do Paraná, onde coordenou o Núcleo de Direito e Psicanálise do Programa de Pós-Graduação em Direito, participa da Rede de Direito Público Brasil, Itália e Espanha, é advogado, é presidente de honra e pesquisador do Observatório da Mentalidade Inquisitória. Atualmente é professor colaborador do curso de mestrado em Ciências Criminais da Escola de Direito da PUC Rio Grande do Sul, do curso de mestrado em Direito e História do Pensamento Jurídico da Faculdade Damas e professor permanente da União Educacional de Cascavel. E autor de diversos livros e artigos na área de Direito Processual Penal, inclusive na sua articulação com a psicanálise. A obra do Jacinto é fundamental e imprescindível para a reflexão crítica do direito processual penal. Hoje, como vocês sabem, ele nos presenteará com a palestra O Lugar do Estado na Produção da Prova no Processo Penal. Mas antes de passar a palavra a Jacinto, eu gostaria de agradecer os professores organizadores do EVINCE. Nós estamos numa edição em que ocorreu uma ampla participação dos alunos, foram mais de 200 trabalhos escritos. Isso é fruto também da dedicação desses professores com o evento, e que são eles, o professor Alexandre Doca, o professor José Osório e o professor Carlos Roller. Então, aqui eu deixo os meus profundos agradecimentos. E, claro que, para apresentar o Jacinto, nós viemos em dupla, porque o Jacinto ele é especial, ele é querido, é nosso amigo, e eu vou passar a palavra para o Paulo, para falar um pouco. Boa noite a todos vocês, uma alegria muito grande poder participar desse painel e dessa mesa aqui do EVINCE, principalmente ao lado da Ana, ao lado do Jacinto, juntamente com todos vocês. E quero registrar que essa noite é uma noite muito especial. Especial não só porque nós estamos recebendo aqui nada mais nada menos do que o Jacinto. A Lana, ela simplesmente fez a apresentação formal, o currículo do Jacinto, que é muito mais do que isso. Mas nós estamos recebendo aqui um dos maiores juristas do Brasil, um dos maiores juristas e uma das maiores autoridades em processo penal do mundo, e, portanto, nós estamos recebendo um grande intelectual. E devo registrar, acima disso tudo, que o Jacinto não é só um grande intelectual. O Jacinto é um dos grandes seres humanos que eu já conheci no decorrer da minha vida. Eu lembro, eu era um menino perdido de quarto ano de faculdade, sem dinheiro no bolso, sem ter para onde ir, e o Jacinto me convidou para ser estagiário dele, lá na Miranda Coutinho, Caetano e Cleve, juntamente também com o Rochinha, que integrava aquela banca fenomenal, talvez um dos maiores escritórios de advocacia que esse estado já viu. E ele falou, vamos lá trabalhar comigo. Aí eu aceitei trabalhar com ele, falei, mas Jacinto, eu não tenho nem dinheiro para comprar terno, Jacinto, né? E Jacinto falou, não tem problema, me levou na casa dele, me colocou para dentro do quarto dele, abriu o guarda-roupa e falou, escolhe uns dois aí para você, que eu acho que mais ou menos te serve.
Na época a gente tinha mais ou menos o mesmo tamanho, já ultrapassei ele de velho, né? E foi assim que eu fiz o meu primeiro estágio. Depois eu continuei no escritório, tive a oportunidade de ser estagiário do Jacinto, lá eu fui estagiário do Clemerson, lá eu fui estagiário do Rocha, lá eu fui estagiário do Manuel Caetano, me formei, fiquei anos nesse escritório e cada dia de convivência com o Jacinto era uma grande aprendizagem. Só para vocês terem uma ideia, por aquele escritório, eu tive a oportunidade de aprender muito por lá, mas lá também passaram os professores Malisca, por lá também passou Marco Perberi, por lá também passou a Alana, por lá passou a professora Adriana Schier, por lá passou grande parte de estudantes e pesquisadores do direito que aprenderam não só o que é academia, mas também o que é advogar com o Jacinto e todos aqueles advogados maravilhosos que nós tínhamos naquele escritório. Jacinto, eu não vou me alongar muito aqui, senão eu me emociono, porque eu devo muito para você e eu já te escrevi mais de uma vez, né, falando todo o meu reconhecimento, toda a amizade, todo o carinho que eu tenho por você e por todos aqueles que eu tive a oportunidade de conviver, não só naquele momento, mas depois, por outras razões, a vida sempre nos deixa relativamente próximos e nós sempre nos encontramos. Então, é um momento de grande emoção, porque a Unibrasil nasceu na sala de reuniões daquele escritório. Então o Jacinto acompanhou o nascimento desse centro, desse que hoje é um centro universitário, que é um centro universitário de referência. Jacinto, seja muito bem-vindo, essa casa é sua, esteja não só entre pessoas que te admiram, mas esteja entre pessoas, sinta-se entre pessoas que te querem muito bem, porque esse é o sentimento que todos nós temos por você. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Eu, antes de começar, queria, claro, agradecer aos amigos da Unibrasil e, particularmente, a professora Alana, que me convidou para vir e fez todo um alarido que eu viria e provocou a vida de vocês, entre outras coisas, e de grandes amigos. Eu queria saudar a todos e dizer que é uma honra imensa ter o Sr. Roncalho, ter ido buscar o Rocha, que o Paulo acabou de citar, enfim, Giovanni, que trabalha em Porto Alegre comigo. Todos vocês sintam-se homenageados por estar aqui, e queria falar do meu carinho pela Unibrasil, enfim, o fato de ter nascido a Unibrasil lá no escritório, porque era um projeto que, muito melhor do que nós todos, o Clemerson tocou, e, enfim, era aquela coisa que era uma coisa um pouco, nem a gente achava que era o que era, mas era uma coisa genial desde a vivência que a gente tinha, a amizade que a gente tinha. E interessante, não é? Porque normalmente os escritórios acabam porque se briga. Como não tinha dinheiro, ninguém brigou. Se briga porque tem dinheiro, né? Como diz o meu amigo Roncalho, já herdou com ele, quer dizer, o pai dele. Isso era coisa do velho Murilo. Cada vez que fala bem de alguém, o pai dele perguntar, já herdou com ele? Basta que você divida dinheiro, é porrada. Então, é uma coisa. Mas o interessante disso é que nós nos separamos porque não tinha mais espaço para todo mundo. Começou a ficar fila no banheiro. Aí, não comporta um negócio desse. Em todos os casos, o escritório cresceu e foi necessário cada um ir para um lado. Mas nós continuamos amigos de verdade, quer dizer, somos amigos até hoje. Nós participamos da mesma confraria
brigamos na mesma confraria, falamos na mesma confraria, temos um carinho imenso, imenso um pelo outro. E eu estou falando isso, dentre outras coisas, não só pelo Rocha que está aqui, mas por conta do Manuel Caetano, e particularmente pelo Clemens, de quem eu tenho uma profunda admiração por tudo que ele fez aqui, mas por tudo que ele fez, por direito, por tudo que ele fez, para os amigos e os que trabalharam lá, Paulo dentre eles. Depois, eu queria agradecer ao Paulo, mas não era só por essas palavras bonitas, porque eu conheço o Paulo quase do tempo que ele roubava doce de leite. O leite moça, eu não sei bem se é doce de leite ou leite moça. Né? Porque você sabe, ele sempre foi assim, meio gordinho, nós nunca descobriram por quê. Porque ele sempre fazia regime, a gente achava, né, Roger? A gente achava que tinha alguma coisa esquisita. Porra, não é possível, o cara vinha para o escritório e não comia nada. Cada vez que a gente ia comer alguma coisa, o cara fazia assim, não, porque eu estava sempre fazendo dieta. Porra, engordando não existe isso. Dieta com engordar tem alguma coisa. Aí teve uma Copa do Mundo, que eu não sei qual é que é, e nós fomos ver o jogo, num dos jogos, lá na casa da mãe dele. E fomos todo mundo para lá, ver o bandido do jogo. Ele está no meio da conversa da sala. A mãe dele, sabe, é mãe, né? Mãe é que nem criança, entrega tudo. Mãe diz a verdade. E aí, no meio da conversa, vem a velha e diz, olha, isso era sempre assim. Quando era moleque, desaparecia as latas de leite de moça e não sabia para onde ia, achava que era empregada, tá? Enfim, não sabia para onde é. Até que um dia fui lá, tinha umas roupas meio jogadas, porque você vagabundo também não dobra a roupa. Tinha uma roupa meio jogada, fui lá, boto a mão atrás da roupa, da pilha, estava cheia de lata, blim, 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 blim. Que eu puxo era lata de leite moça furada. Ou seja, ia para a cozinha de noite, furava a lata de leite moça e de noite mamava no leite moça. Né? Claro que não adiantava, porque o cara fazia regime de dia e de noite aqui, ó, só. Mamava no leite moça. Aí não era ou seja, isso é só uma história de tantas assim, que mostra a alegria e o carinho pela gente. Claro, eu particularmente não só por ele, mas pela esposa dele, que é muito querida e trabalhou comigo durante muito tempo e foi assim, quem carregou a mim, vamos dizer assim, a minha parte administrativa, com quem eu sempre grandes discussões, etc. Então, eu sabia que ela ia ser uma grande professora, uma grande advogada, como de fato ela é. E agora, além de tudo, não tem só ele e ela, a Adriana, mas tem o Chico. O Chico é tão forte que eu fiz uma coisa que eu estava esperando para fazer. Tem certas coisas na vida que você tem que esperar. E eu posso mostrar para eles. O Chico é tão forte que eu fiquei esperando para ter um verdadeiro campeão, vamos dizer assim. Precisaria ser um campeão, porque senão não iria ganhar a minha faixa. Ó, eu estou andando com o Chico, é a minha faixa japonesa, eu lutei muito com ela, muito, apoiei muito, eu dei muita porrada. Ela é forte, eu apoiei muito com ela, ganhei do Luiz Moura, que foi campeão pan-americano, enfim, multicampeão brasileiro. Moura foi um grande amigo do Shinohara, enfim, grande pessoal do judô. Quando o Brasil começou a ganhar, vocês sabem, o Brasil é uma referência no mundo hoje, um dos grandes judô do mundo é o do Brasil, e o Chico é um dos grandes lutadores do Brasil. Então, eu trouxe a faixa porque no Chico eu confio, ele vai carregar a minha faixa japonesa para a posteridade. Só falta a Lana, mas a Lana é especial, é diferente. A Lana, vocês sabem, a Lana é filha do Agostinho. Daí, falar da Lana é um pouco falar dela, não do Agostinho. Já disse para o Agostinho que o problema é que ela era filha dele quando eu a conheci, lá no Ponto de Direito Alternativo em Florianópolis. E depois, muito rapidamente, ela não era mais a filha do Agostinho, o Agostinho passou a ser o pai dela. Então,
Eu já fui em muito lugar onde as pessoas falam assim. Esse é o Agostinho, pai da Lana. Então, isso é uma referência. Não sei se vocês sabem, o pai dela, quem sabe é o maior intelectual do Brasil, pelo menos o mais completo. Fácil. O pai dela é verdadeiramente um gênio, porque ele não é um jurista, ele é um jurista que estudou filosofia, muita filosofia, e hoje ele é um psicanalista e, portanto, ele transita nesses 3 campos com uma facilidade bestial. Quer dizer, ele é um gênio, porque ele transita por aí, transita bem em todos os campos. Quer dizer, ele fala para os juristas com a mesma força que ele fala para os filósofos e para os psicanalistas. A diferença é que ele fala mais do que eles, porque ele, quando fala para os juristas, ele impregna no discurso dele, que é um pouco o que está impregnado nele, né? Ele fala para os juristas, transitando pela filosofia e pela psicanálise de uma maneira genial. E depois ele fala para os filósofos, falando de psicanálise e de direito, que eles não têm a menor ideia do que se trata. A menor ideia do que se trata. E claro, ele fala para os psicanalistas, falando de direito e de filosofia, então é forte, é muito forte. Mas com tudo isso ele é pai da Lana. Então tem algo mais aí. Bueno, quando eu conversei com a Lana, a minha ideia de tratar disso, tratar desse tema, o lugar do Estado na produção da prova no processo penal, era para entender um pouco se está passando no processo penal, estamos passando nós no Brasil, o problema que nós estamos vivendo em lidar com algumas situações no Brasil e no processo penal, e tentar mostrar um pouco, ainda aqui rapidamente, por conta do tempo até, da razão pela qual nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo o problema que nós estamos vivendo, e particularmente aqui, o que é que nós estamos vivendo como o lugar do Estado na produção da prova no processo penal, que por si funciona, ou pode funcionar como sintoma daquilo que é de fato o problema crucial que nós estamos vivendo no direito, no processo penal, no direito da política e, enfim, na nossa vida. Talvez fosse necessário começar um pouco relembrando algumas coisas, e penso que os professores me perdoem, porque quando eu falei com a Lana, ela disse a aula inaugural do E20 são os alunos que vão estar lá. Então eu digo, é para eles que eu preciso falar com mais atenção. A primeira coisa, me parece, é mostrar um pouco da mitologia do que se deu, da estruturação do Estado na modernidade. Vocês sabem, nós, quando falamos do Estado, nós falamos do Estado sempre, tomando em consideração, e os professores de direito público da área do campo do direito público sabem disso, nós tomamos em consideração o Estado que é o nosso Estado de referência, mas o nosso Estado de referência nem sempre foi assim. Basta ver que o Estado, como nós o concebemos, é um Estado eminentemente moderno, ou seja, leva o selo da modernidade com uma cara eminentemente capitalista e com uma cara liberal. Isso parece duvidoso. Mas esse Estado, que é o Estado que, se para os ingleses foi aí pela Revolução Industrial, aí por 1600, final de 1600, 1690, 1688, os franceses foi na Revolução mesmo. Ou seja, ele aparece com essa cara em face daquilo que foi a articulação que se fez, principalmente contra o velho regime, contra o ancião regime. Se lá as terras eram do rei, se lá o lugar do rei
era um lugar de poder absoluto, por exemplo, e se ele refletia uma legislação desde esse lugar absoluto, como foi as ordenações francesas de 1670, tudo isso foi colocado em causa, tudo isso foi questionado, e tudo isso foi discutido para imaginar que o Estado precisava ser, nos moldes do que foi aquela virada, os ingleses aquilo, para os americanos 1776, por exemplo, enfim, esse giro foi um giro que se deu, dentre outras coisas, para a construção de uma nova sociedade, na base do modelo que a modernidade fornecia, desde os enciclopedistas, mas principalmente em relação à posição que o Estado assumia aí. Isso é relevante porque, digamos, era necessário tratar disso mitologicamente, ou seja, era necessário construir um marco zero eminentemente mitológico, e a partir desse marco zero, construir uma discussão, construir um debate que não só estruturasse o Estado, como estruturasse a base da sociedade como um todo. É por isso que os grandes autores, não só talvez os expoentes, mas todos os grandes autores se debateram em face desse tema. Os que prevaleceram, Hobbes, Rousseau, John Locke, prevaleceram pela força do argumento, mas porque, de fato, tinham fundado a base que nós temos hoje numa estrutura mitológica. Essa estrutura mitológica está, quem sabe, mais clara do que a gente chama de estado da natureza em Hobbes. Um estado de guerra de todos contra todos, no qual o que se produzia, e por isso estou falando de coisas que você volta e meia vê gente falar hoje, não é? Isso parece um estado selvagem, isso parece um estado de natureza, não é? Parece um estado de sociedade, alguma coisa assim, é a marca do que aquilo foi pensado mitologicamente. Por quê? Porque a ideia qual era? A ideia é que se você tiver um estado de guerra de todos contra todos, o que você não tem é justo regra. Portanto, se você não tem regra, você não tem ordem. Se você não tem ordem, vale o mais forte. Quando vale a regra do mais forte, e o mais forte se impõe, o que você produz com isso? Fazendo uma leitura muito simplória, mas vale. O que você produz com isso, quando o mais forte impera? E o mais forte, digamos, dita a regra, porque no confronto vai ganhar de você. O que ele produz? Medo. Uma sociedade onde não tem regra, ou uma sociedade onde as regras não valem, o que prevalece ou tende a prevalecer é o medo. É o medo. Porque isso se dá não só pelo imperativo da força, mas isso se dá também pelo imperativo da astúcia, como sucede no crime. Quer dizer, a tendência é você não só ouvir isso, mas você diz, ora, não tem mais regra. O cara fazia o que quer no trânsito, o cara fazia o que quer, entrou na casa dos outros e afanam as coisas, os caras faziam o que querem. Quando eu estava na praia, passou uns caras fumando maconha. Então, isso é um absurdo, não tem mais regra. Então, nessa hora, que vem à cabeça, ora, isso não é um estado de ordem, isso não é um estado onde imperam as regras, isso é um estado de natureza. Mas o problema de uma situação desse naipe não é só o fato de que o forte vence. Nós sabemos que, não poucas vezes, o fraco vence. E nós sabemos não só disso, como nós sabemos, como não raro, o fraco mais intelectualizado tende a aglutinar em torno dele a força para poder vencer. Portanto, o que você não sabe, na verdade, é quem não tem medo. Esse que é o ponto. Portanto, sempre bate essa porta do dedo. Pior que não é nem minha mulher, minha filha, um perigo maior ainda.
fraco vence. Quando o fraco vence. O problema é quando o fraco vence. Porque o fraco vence, ou seja, habilidoso intelectualmente, ele consegue aglutinar em torno dele mais força. Mas o problema não está nesse ponto. O problema é que você passa uma linha e todo mundo tem medo. Então, nessa hora, vejam, onde está o ponto mitológico? Nessa hora, é preciso fazer o quê? É preciso racionalmente, e aí está a grande força da modernidade, não é? Puxar pela razão, racionalmente você construir um coletivo ao qual você pode dar um estatuto. Claro, isso se dá de duas formas basilares. A primeira é transformar esse coletivo numa sociedade civil. Esse é talvez um dos pontos. O outro ponto é que você precisa organizar essa sociedade. E como faz para fazer? Como faz para conseguir organizar esse negócio? Porque a organização era justo. A organização que não tinha era justo por falta de alguma coisa que precisa ter. Regra. É por isso que o que se faz, mitologicamente falando, né? Se organiza o poder. É como que todos na sociedade entregam todos os seus poderes. É como que se entregassem todos os seus haveres, de modo tal a que se pudesse organizar a sociedade de uma forma que, debaixo da lei, todos a ela se submetessem, os fortes e os fracos, de modo que a organização se desse com um laço entre todos, que se forjasse, porque a lei a eles diria alguma coisa não só no sentido do que eles poderiam fazer e do espaço que poderiam ocupar, mas principalmente em relação aos outros, de não admitir que o de lá pudesse passar a fronteira do de cá. Vejam como uma estrutura mitológica, não é? Então, nessa situação, vejam, é como se você zerasse a propriedade e depois começasse a redistribuir, não é? Que cada um pudesse ser o seu lugar. Mas mais do que isso, vejam, ali pudesse produzir, do que produzisse pudesse viver. E, portanto, a coisa começaria pela própria vida, para acabar na paz. A ideia básica não é boba. A ideia básica qual é? Você, individualmente tomado, fraco, precisa de proteção. Essa proteção você precisa ter de algum lugar. Ela decorre justo do aparato legal que organiza a sociedade e demarca os espaços, de modo tal a que você pudesse, teoricamente, você, no teu espaço, produzir e daquilo viver. Isso faz com que você possa ser livre, sabendo, portanto, onde está o teu espaço e onde você não pode se meter no espaço do outro. Ora, isso só foi possível porque a união aglutina forças e a transferência que se faz para constituir um ente ao qual, sem forma, sem cara, se constitui a imagem e semelhança do espaço jurídico do próprio homem. Aquilo que se constitui então como Estado, se constitui como pessoa, tanto daí a força do homem, mas como pessoa jurídica. Eis o lugar que ele ocupa. Mas esse lugar do Estado, que também veja um tanto mitológico, é o lugar da força, do que a coisa mais significativa que faz, estão ouvindo, né? A coisa mais significativa que faz é produzir as leis.
e fazer com que as leis valham de modo tal a que um não seja uma ameaça para o outro e de consequência se possa viver em paz, desfrutando da liberdade que se tem. Por isso, percebam, vida, liberdade e propriedade são as matrizes que fundam a base do Estado Novo na modernidade. Porém, ganham todo um espaço que o liberalismo conquistou, não é? Demarcando principalmente aquilo que era a proteção, não é? De direitos e garantias individuais. Por isso que chama assim. Vejam, a única coisa, isso que eu acabei de anunciar, é o resultado da única coisa que cada um individualmente tomado não pôde ceder. Mas não pôde ceder, não porque não desfrutava da vida, por exemplo, mas porque eles, pensando como os romanos pensavam, no direito romano, imaginaram que alguns direitos eram direitos naturais. E, portanto, em que pese a gente tivesse, não era nosso, de modo que eu pudesse desfrutar. Eis a razão pela qual nós somos tão transigentes em relação a essas coisas da vida, aquelas coisas que mexem com a própria vida, etc. E tal. Se você me perguntar, num espaço liberal, onde está demarcado os espaços e a função primordial de um Estado que é proteger direitos e garantias individuais, donde o espaço de intervenção não deveria ir muito mais do que isso. E vejam, agora estou falando de um Estado eminentemente marcado numa estrutura capital liberal. Numa posição desse naipe, o Estado, até onde ele deve ir, ou até onde ele pode ir, por exemplo, para ficar enchendo o saco dizendo que eu, que odeio cinto de segurança, tenho que usar essa porra de cinto de segurança. Ainda mais agora, que você entra no carro, BDD, bota o cinto, vai beber. Isso você não fala em japonês, em alemão, eu vou tomar banho, eu não vou botar essa porra, velho. Não vou botar o cinto, fica falando aí, dane-se. Chega uma hora que eu fico com todo o saco cheio, paro, dou um jeito no cinto, claro. Dou um jeito no cinto, e claro, me escuto me dizer que eu vou morrer, porque não sei o quê, enfim. Mas a pergunta minha não é por essa, porque eu odeio o cinto de segurança, é como eu odeio o leitor também. Está ali, e não sou só eu, é mais essa. Mas eu estou sófrendo, porque a pergunta é, o Estado pode vir e dizer você é obrigado a usar cinto de segurança? Veja, numa radicalização aí, peraí, velho, não me enche o saco. O carro é meu, eu comprei, paguei, eu ando com cinto sem cinto, estou vivinho da Silva aqui, não me vem me encher o saco. A pergunta que eu estou fazendo é até onde, veja, até onde esses fatos estão podendo se meter. O Estado pode se meter? Não pode se meter? Aqui, digamos assim, é um lugar sólido, vamos dizer assim, para se discutir, porque... Agora a pergunta que fica é, se eu quiser fumar maconha, o Estado pode me proibir? Tem espaço para ele me proibir? Porque perceba, eu não estou falando da invasão minha na esfera dos outros, que às vezes tem uma esfera e esfera. A esfera que eu estou falando é filosófica. Não é? Invasão minha na esfera do outro. Eu posso entrar no outro para furtar, para pegar coisa? Vocês acham que o Estado tem que intervir aí para punir penalmente? Parece duvidoso. O cara pode ficar roubando do Estado, nós admitimos que faz corrupção e tal. O Estado deve intervir penalmente também aí. Veja, a pergunta dele como é fácil de entender. O Estado deve intervir aí, o que você diz? Claro que o Estado deve intervir, porra, vamos roubar da casa da mãe Joana. Sei lá, uma coisa assim. Mas aqui é o Estado dizendo, eu preciso que você fique bonzinho. Eu quero que você fique gordinho. Então, se você me diz, quer ver? Olha bem como é a discussão, como é séria a discussão, não é brincadeira, tecnicamente falando. Estou falando de jogo de canelada, isso é outra coisa. Mas eu estou falando seriamente de você, o cara pode intervir o Estado? Está entendendo? Vocês viram o que eu falei antes? Como foi fundada a coisa, como ele se formou? Dá para intervir, pode intervir, deve intervir, para dizer o quê? Ele está preocupado com a minha vida, não tem que estar preocupado com a minha vida, ele tem que preocupar com a dele.
É a pessoa jurídica que é a preocupação dele. E a delimitação onde ele pode se enxerguir. Aqui, ele não deve se enxerguir. Então você pode dizer, mas ele está preocupado com você. Ele não tem que estar preocupado comigo. O espaço não é legal para isso. O espaço é moral. Mas os americanos disseram que eles têm não sei quantos milhões, 3 milhões, 4 milhões por ano de drogado que eles têm que tratar. Isso custa muito caro para a saúde do Estado, etc e tal. Perfeito? Então eu estou preocupado com o Estado que não quer gastar lá, com os drogados que não está. Ele não está preocupado com você. Deixa eu dar um exemplo. Me vem agora na cabeça. Os grandes defensores da liberação das drogas foi Milton Friedman. Milton Friedman, todo mundo sabe, é um dos grandes neoliberais, talvez o maior, mais do que Hayek, porque mais americano. Teve uma grande penetração no mundo todo, etc, etc, etc. Friedman defendeu a liberação das drogas, porque dizia, o problema das drogas é um problema de mercado. Se é um problema de mercado, você tem que liberar. E controla a venda, justo porque controlando a venda você tem para o Estado arrecada. Ao invés de gastar, o Estado arrecada. E qual foi a grande objeção? Eu mesmo tenho um texto que eu apresentei em um IAD na Espanha sobre isso. Qual é a grande objeção? O cara não fala uma palavra de dizer como é que você vai tratar o cara que é drogado e quer sair das drogas. Porra, esse é o cara que o Estado tem que ajudar. Porque esse faz bem, esse faz parte do conjunto, ele não tem que se meter na vida do cara, mas ele faz parte do conjunto, então o Estado tem que estar lá para ajudar o cara, se ele quiser sair das drogas. A discussão é muito mais ampla, eu só estou mostrando para vocês o papel, porque a mim interessa particularmente o papel que esse Estado, que o Estado na modernidade assumiu e que tem balançado, porque como as pessoas não têm estudado muito isso, de que é o básico, Hobbes básico, Rousseau básico, Locke básico, como os caras não têm estudado muito desse negócio, agora eu tenho visto muita gente falando como se fosse um jogo de canelada, e se pudesse falar daqui para lá, sempre na posição de eu acho isso, eu acho aquilo. Aqui não tem muito eu acho. Aqui não tem muito eu acho, aqui nós temos uma posição delimitada, nós temos um lugar do Estado, o Estado ocupa um lugar. Esse lugar é demais importante, dentre outras coisas, porque na estruturação dele, nós sabemos o controle, ao contrário do que era nos gregos, por exemplo, que mudavam de governo a cada 24 horas, para poder não deixar que se corrompessem, aqui não é assim. E não tem outra forma de tocar a coisa, senão, pelo menos na base da modernidade, senão com representação, com representatividade. E aí está um dos nossos grandes problemas. Porque nós não sabemos bem como medir a representatividade hoje. E aí a gente fica com um sério problema, quando as estruturas balançam justo pela representação, ou seja, por aquilo que é os governos e a governança que se faz desse Estado. O lugar, porém, é esse, digamos assim, uma apertadíssima síntese. Ou seja, se chegou aí dessa forma. Mas vocês viram bem o que eu disse, né? Esse Estado feito à imagem e semelhança nossa, que, dentre outras coisas, tem por missão basilar, legislar, esse Estado tem uma característica fundamental. Não seria um burro de aglutinar tanta força num lugar como esse, que se não toca, embora identificado, se não tivesse ele também submetido à lei. Você tem Estado, e ele, como pessoa jurídica ainda, entre aspas, metaforicamente, pode, mas ele não pode tudo. É por isso que os publicistas, até muito pouco tempo, diziam, nós mesmo estudamos assim, com Lamartine mesmo, nós estudamos assim, com o nosso professor de civil, era um grande professor, um gênio, nós estudamos assim. Ele não pode porque ele tá metido num princípio de conformidade, enquanto nós, cidadãos, nós, privadamente, estamos metidos num princípio de compatibilidade.
Eu posso fazer tudo. Tudo. O que não está proibido em lei. Por quê? Porque a minha conduta está marcada justo por aquela liberdade a qual me referi. E do qual se limita pela lei. Ele, Estado, porém, não é. Eu sou. Estou aqui falando. O Estado não é. Por isso eu disse, feita a imagem e semelhança. Mas ele não é. Como ele atua por essa representação, atua sem cara. Então a construção foi uma construção de dizer, é necessário para controle daquilo que ele faz e do resultado que produz essa ação que alguém faz em nome dele, que isso esteja pautado, que isso esteja conformado, que isso esteja estabelecido em lei. Portanto, tem dois espaços. O primeiro é esse, autorização de agir. Mas o outro é para a ciência de quem governa, de que pode, mas não pode tudo. Pode, mas não pode tudo. E isso hoje serve para tudo, para todo mundo que tem poder em nome do Estado. De juiz a governador. Estão ouvindo o que eu estou falando, né? Vejam da onde que vem. Vejam da onde que vem a base. Essa é a base. Da onde vem a base? Pode, mas não pode tudo. Qualquer um que tem poder está limitado nesse lugar aí. Porque sempre que ele age fora da lei, ele não, fora do espaço que a lei permite a ação que ele tem, ele não age porque ele deve agir conforme a lei. Ele age pela cabeça dele. Isso é tão forte que em alguns espaços é crime. Né? Sabemos disso. Via especial fim de agir, esses negócios, nós sabemos. Ou seja, tudo isso que eu estou dizendo, veja, forja um lugar extremamente relevante, que não é assim. Os caras que falam isso estão falando de besteira porque não viram do nada, tudo ao contrário. Esse é o espaço de construção. Esse é o espaço de construção. Hoje ainda viver uma síntese que eu tenho, uma síntese que eu tenho do Horus, e um confronto da posição dele com Locke, é impressionante, porque era uma sacada genial, desde que você tem que ter uma forma de controlar os atos de Estado, principalmente quando metidos no lugar do governo. E claro, isso é alguma coisa porque é preciso raciocinar dentro desse conjunto, porque isso é um conjunto, e como um conjunto deve ser bem pensado. E aí é que está, quem é a prioridade nisso tudo? Veja como é interessante. Quando se fez a construção dessa base, se aposta na lei como mecanismo que se tem, não é o que se quer, não é o melhor, não é o melhor, é o que se tem, não é a história da democracia, não tem outra melhor, então é o que se tem. Quando se faz uma aposta, na lei, lá da matriz primeira, qual que era a prioridade? Onde eu comecei? De onde eu comecei para poder situar a prioridade nesse lugar? De onde eu comecei? Tratando sempre dentro do espaço onde eu estou tratando, quer dizer, de um modelo que seguimos nós, de capitalismo liberal, etc. De onde está a prioridade? Vocês lembram lá da primeira frase? O que existia antes de tudo isso? Por que é que nós fomos criar uma coletividade que em face de um contrato, estabelece um regime legal e constrói um Estado para produzir leis e regular isso? É em nome de quem que nós fizemos isso? No nosso nome. A prioridade, portanto, dentro dessa estrutura somos nós.
E o esforço é justo nessa direção. Porque nós aqui, nós é um coletivo do todos. Não é o coletivo de alguns. Por sinal, eles fizeram isso na debacle do ancião regime, justo porque a aristocracia era um bando de vagabundo que não fazia nada, não trabalhava e que ganhava. Que vivia bem e do melhor. Na corte, nos grandes palácios, etc. E tal. Chegou uma hora, os caras começaram a pensar, pô, esse cara, como dizia o meu avô, não tem 3, né? É que nem eu. Normal. Então, a coisa começa, veja, mas aí é que está o ponto, não é? Foi em nome desse coletivo, foi em nome desse lugar, que também por si é um lugar mitológico, mas é um lugar imprescindível para que se entenda. Não só quem estava lá na matriz, quem está lá na matriz, como nós, o individual, está lá na matriz. Está lá na matriz, albergado pela lei como cidadão. Mas não é eu cidadão, somos nós cidadão. E isso está fundado justo na tríade com a qual os franceses marcaram a revolução, que começa por igualdade, égalité. Égalité, liberté, fraternité. Essa era a receita, vamos dizer, esse era o receituário. Mas isso é de mais relevante, dentre outras coisas, porque essa igualdade que está aí, fundar a relação que nós sabemos como se trata e como se deve tratar pelo direito civil, pelo direito romano, já como vem na base, com direito de obrigações, etc. e tal, aquilo que a gente conhece e bate. Mas o relevante mesmo, é que esse laço só se constitui porque você é obrigado a tratar o outro como tal. O outro deve ser tratado como tal. Ele do nós, ele do todos, não é ele o cara da periferia, não é ele o negro da periferia, não é ele o japonês não sei de onde, não é ele o homossexual, não é ele o barbudo, não. Ele é porque é como você igual. Tanto que o voto vale a mesma coisa, por exemplo. E deve ser tratado assim. O esforço da lei é para diminuir o máximo que se puder a diferença. Mas o vital é que, justo porque nós sabemos que existe diferença entre uns e os outros, só fundamos um laço capaz de sustentar uma sociedade democrática se respeitarmos a diferença. É por isso que o respeito pela diferença é, antes de tudo, o móvel não só da construção da subjetividade, como, sobretudo, o móvel do amor. E, a partir daí, o móvel da democracia. Não há democracia onde não há respeito pela diferença. É preciso tratar do outro como tal. Isso é tão relevante porque isso enuncia o princípio da dignidade da pessoa humana. E o princípio da dignidade da pessoa humana é a base de tudo o que eu falei. Não porque é tão relevante assim, mas porque é preciso respeitar os outros, mesmo, todos, sem distinção. E onde está a força disso? Onde está a força dessa construção, desse sujeito desse modo, ou seja, dele como tal? Está fundado lá no princípio da dignidade da pessoa humana. Justo porque ele é assim, ou seja, ele é insubstituível, ele não é mensurado, ele não pode ser trocado por um preço. Kant, no Ciência da Metafísica dos Costumes, diz com todas as letras, ele não tem preço porque ele tem dignidade. Dignidade tem qualquer um que deva ser tratado assim, portanto todos. E isso cria para nós o padrão do espaço democrático. Sacaram? Isso é assim, sabe por quê? Porque essa diferença que está metida em cada um de nós, está metida em todos. Está entendendo? Esse que é o ponto, velho. Ah, o fulano é um xarope porque mora lá na periferia. Ah, ele tem defeito, né? Você não tem nenhum.
Ele comete crime, você não comete nenhum. Você também não bebe e sai dirigindo, né? Todo mundo joga pedra, é aí que está o problema. Mas é que todo mundo tem seu problema, todo mundo tem seu defeito, todo mundo tem sua diferença, sua nota de singularidade, e precisa ser respeitado como tal. Eu hoje, depois de um tanto de psicanálise, mais do que nunca penso nisso. Porque a construção de um laço social só se dá quando você, acima de tudo, respeita essa diferença. Nesse espaço da dignidade da pessoa humana, isso é tão relevante que, vocês viram, eu disse, esse Estado nós construímos em função daqueles que estavam lá com medo. Hobby, sobretudo, o medo da morte violenta, que é o que me mete mais medo, não é? Perder a vida. Mas vejam, para esses, se constrói um Estado, se cede todos os poderes, menos aqueles que se não pode ceder, justo para que esse Estado, com toda a força que tem, proteja cada um de nós individualmente. Mas percebam, isso é tão significativo que está na abertura das constituições. Depois do que funda a estruturação das repúblicas, por exemplo. Portanto, ao mesmo tempo que lá, no artigo 5º, estão expressos os direitos e garantias individuais, expressos, mas não fechados, abertos, não é? Então, lá no artigo 5º, dignidade da pessoa humana está no inciso 3 do artigo 1º. A República Federativa do Brasil é como se fosse um pilar de sustentação. Mas isso só dá porque você precisa entender que tem que respeitar o outro como tal. Se você não respeita o outro como tal, a tua tendência é, esquecendo da diferença, querer fazer dele o teu próprio espelho. E claro, quando você faz isso, e evidentemente ele não se comporta como tal, veja, eu não estou falando alguma coisa qualquer, eu estou falando das relações entre homem e mulher, por exemplo. Se você desaparece a mulher e bota nela o espelho para que ela tenha a tua cara, portanto ela seja o que você quer, isso vai dar errado, vai dar merda. Não exista, velho. Porque ela não vai ser aquilo que você quer. E como ela não vai ser aquilo que você quer, ou você insiste, ou ela te manda a puta que pariu, com razão. Porque tu é um xarope. Então nessa hora que você pensa, pô, eu preciso amar, eu amo aquela mulher, mas eu amo aquela mulher do jeito que ela é. Qual é o jeito que ela é? O jeito que ela é a diferença que nela tem. Se usa muito, uma passagem fenomenal de Roland Barthes, quando fala disso, né? Eu amo apesar da pinta do nariz. Às vezes pode ser a Madame Mim, não sei. Não sei bem se você aguentaria o rojão. Mas, ali. Eu estou insistindo nesse ponto porque eu quero que entendam que não existe espaço democrático sem esse respeito pela diferença. Mas isso você só entende quando você descobre que você também é diferente, você também tem problema, você também comete crime, todo dia, toda hora. E de repente, se você levar azar, atira uma pedra aí em você. E nós não podemos fazer assim. Pois bem, para poder terminar. Viram que esse lugar é por excelência o lugar das leis, quanto elas são importantes. Quanto é importante cumprir as leis? E é importante cumprir justo porque ela é para todos. Essa é a nossa aposta, vamos dizer. Essa é a nossa aposta. E é isso que nós apostamos, apostando de que conseguimos nos estruturar respeitando a diferença do outro, debaixo de um padrão que a Constituição nos oferece, que as leis acompanham, devem acompanhar. Nós, digamos assim, nós não somos, no nosso sistema de civil law, no nosso sistema jurídico, isso a gente vê bem pelo Mário Rosano, enfim, o jeito que trabalha bem esse tema, daqui, nós não somos que nem os anglo-saxões, que nem os americanos. Eles têm pouca lei. Hoje eles já têm bastante lei, mas na história deles, eles sempre tiveram, se tivesse tempo, eu lugaria mais aqui. Eles nunca tiveram muitas leis.
Hoje, pelas exigências históricas, eles voltaram, por problemas políticos, eles voltaram a produzir leis, mas isso é cíclico lá. Por quê? Porque a lei, para eles, é de pouca importância. Não que ela não tenha importância. Não que ela não tenha, ela tem. Mas tem uma característica neles, inclusive quando tem leis. Eles levam a sério. Os americanos têm todos os defeitos. Dentre outras coisas, tensionam, ou seja, fazem tensão, tensionam sobremaneira a Constituição deles. Eu estudei bastante isso quando estudei, fiz um mergulho no estudo da prova ilícita. Eles tensionam, eles não param de tensionar. Eles botam tensão. Bem tensão no sentido habermasiano mesmo, de tensão, eles criam tensão, mas quando definem pela constitucionalidade da posição, acabou. Ou seja, eles tensionam para saber se a prova é ilícita, vamos dizer assim. Se a fonte era independente, se não, enfim, é toda a teoria da prova ilícita. Eles discutem no juiz, discutem no tribunal, se for necessário, vão na Suprema Corte, eles discutem muito. Mas se define, é ilícito, fora. Ainda que eles reclamem, quer dizer, quando o Doug escreveu Levando o Violento a Sério, era porque é visível como o cara estava preocupado com uma certa, digamos assim, flexibilidade mais do que devida em alguns espaços. Mas por que para eles é assim? Porque eles têm um sistema, com poucas leis, fundado, numa principiologia que vem desde antes da constituição dos países. Antes dos ingleses. Lá em 1200 e 75, que é o primeiro estatuto de Westminster, em fase das variações na Inglaterra, eles estabelecem uma regra que diz que só valeriam como princípios imemoriáveis do reino, portanto, princípios que eles não sabem de onde vieram, mas que estão lá, vejam que tinham vida sem ser lei, tinham vida, os que já existiam em 1189, que é a morte de Henrique II. Não terem ideia do que eu estou falando. Mas é porque tinha princípio que eles nem sabiam. Então aquela coisa, ou seja, o cara respeita. Aquela coisa que você diz, que eles dizem até hoje, né? Você vai no mercado de Londres, Pierre Pauper, e no mercado de Londres, as praxes, os hábitos que os caras têm, alguns se mantêm, você pergunta de onde vem aquilo, eles nem sabem. Mas eles sabem que é assim. Não tem lei que passe por cima, e não tem lei. Ou seja, o cara leva a sério o princípio está movido. Eu agora em janeiro, já contei isso por aí, mas vale repetir. Eu em janeiro, agora, em fevereiro, fui passar frio na Islândia, mas fui. Porque quem tem amigo vai, né? Aurora Boreal, aquelas coisas que você vai, né? Atrás. E fui a tal da Islândia ver a Aurora Boreal. 14, 17 abaixo de zero, estava tranquilo, congelado, mas enfim, vamos para lá. E passeando por lá, eu tinha visto que tinha um lugar lá que me interessava, falei com a guia, uma mulher de Cabo Verde, muito interessante, mora lá uns 15 anos já. E ela disse, não, vou lhe levar lá, ela me levou no lugar que é o primeiro parlamento do mundo, foi o primeiro parlamento do mundo, em 950. Pena que eu não tenho tempo, porque eu estou tempo foi, mas eu tenho um pendrive aí que tem as coisas lá do lugar e tal. Esses caras, os islandeses, daquela ilha de gelo, os islandeses eram vikings. E como tal, se matavam. Qual era o barato dos vikings? Não precisa nem ver o Netflix para você saber que o barato dos caras era sangue, baiala e porra. Fritar, e aquela frente, o cara para passar a espada. Cada episódio daquele do Viking um balde de sangue, cara, é impossível. Depois de 5 capítulos você não consegue mais dormir.
sem ver, né? Porque você está tão elétrico que você vai dormir sem uma meio balde de sangue, você não dorme mais. Você deita na cama e fica se mexendo. É o efeito sangue do viking. Enfim, aqueles caras eram viking. Quando não tinha mais o que fazer, não saía da... Tinha um monte de lugarzinho de tribo. Pequeno. Quando não tinha o que fazer, eles se juntavam e iam para o vizinho pentelhar, matar todo mundo. Tinha o que fazer. Até que em 950, um deles, mais velho, conhecido, falou assim, vamos parar dessa porra. Chega uma hora, nós vamos matar todo mundo. Não tem sentido esse negócio. Nós precisamos nos juntar para lutar contra os outros. E manda os emissários, convocando uma assembleia. Para surpresa dele, todo mundo vai, os líderes vão. Tá? Todo mundo vai, então está armado, achando que podia ser golpe, tá? Mas chega lá, o cara diz, não, precisamos fazer um troço. E vamos construir aqui alguma coisa que seja assim. Então eles vão para esse lugar, constroem, tem lá uma sede, fazem lá uma sede, que está lá até hoje, a sede do parlamento, em 950, isso, 950. Então, constroem, tiram dali bases para construir uma sociedade deles. E vocês sabem, esses caras, pelo respeito que eles têm pelos outros, pela natureza, pelo negócio excepcional. E eu comecei a me preocupar com isso. Eu vou perguntar para ela, inclusive, perguntar para o Beto. Pô, de fato, é verdade, o cara na madrugada para o carro no sinaleiro, doutor, eles compram, todas. Olha, o cara do hotel disse, pô, querem comer bem? Tem um lugar aqui, tá, fui lá, cheguei lá. Ora, a menor mulher que tinha 2 metros, loira, olho verde, azul, sei lá, de noite não dava para ver bem. Mas era uma perdição. Nós entramos, olhei e digo pro displayer. Parece uma azul, só uma mulher bonita. Eu acho que eu vou zarpar fora daqui, porque vai que um nego se engane, atraca na minha, mas ele não dá um patente, eu não vi que desse aqui entrar aqui, eu dou um cacete, eu meto a cabeça, eu me lembro da minha faixa, tu enterra no chão, filha da mãe dele. Mas não, entramos lá e tal. Tinha uns 2, 3 estrangeiros, mulherada, e nós fazemos festa, bebendo, caramba e tal. Comemos a nossa parte. E vazamos antes que desse briga, porque se desse briga, queria apanhar nós. Era nós, nós vikings assim, enorme. Nós fomos pro hotel. Chegamos no hotel, o peão estava lá no hotel. Vamos conversar com o cara. Olha, velho, nos mandou para um lugar, nossa senhora, só tinha mulher, tudo bicho feio assim. Só tinha mulher. Aí ele disse, hoje é quarta-feira, né? É o dia que elas saem sozinhas. Como? É o dia que elas saem sozinhas. O marido fica em casa cuidando dos filhos. E elas vão se divertir com as amigas. Tem um dia que eles saem, elas ficam. Cara, a sociedade dos caras é um negócio bestial. Mas tem uma coisa, eu tenho acabado. Tem um negócio bestial. Olhem bem. Trouxe em 1950. E eles não tinham escrita. Sacaram? Ou seja, eles concentram, eles se juntam, determinam regras morais, que são tomadas como princípios de vida, criam um cargo, que é o deledor das leis. Cada vez que eles se reúnem, o ledor de Cora vai lá e anuncia as leis. Quer dizer, ele tem que anunciar as leis para lembrar a todos. Mas boa parte delas eles já sabem. A escrita só vem no século XIII, 1265, uma coisa assim, quando chegam os primeiros padres, que aí começam a forjar uma escrita e criam a língua deles. É só então que eles vão passar a escrever aqueles princípios. Mas tudo isso que eu contei do barco, assim, da natureza, do parar no sinaleiro, etc. e tal, eles respeitam hoje regras, aquelas mesmas regras que o Sacana juntou em 1950. Ou seja, aquilo é princípio de vida para eles. Respeitar o outro dessa maneira é princípio de vida para os caras.
eles eram vikings, vocês viram o que eu falei. Quando eles se juntavam, eles massacravam os outros. E veja como era, para os outros a lei não valia, vamos dizer assim. Mas era do parlamento deles para eles. Até hoje, quando eles precisam, como foi em 2008, quando o país quebrou, eles tiveram um problema e o país quebrou. Agora quase quebraram com a falência de uma companhia aérea, uma tal de Wings. Quase quebraram. Mas em 2008, eles tinham dinheiro metido na bolsa, estourou, quebraram. Eles tinham que refundar o país. Eles se juntaram. Se juntavam na praça, se juntavam nas esquinas do bairro, todos eles discutindo. E o parlamento mesmo, hoje é uma primeira-ministra, o parlamento mesmo sai de Reykjavik e vai lá para aquela casa como o quê? Para incorporar os deuses, sei lá, Thor, companhia limitada, para ir para o Valhalla. Foram para lá para discutir daquilo que tinham arrecadado no país inteiro de posições, dentre elas algumas austeras, deles mesmo se empenhando para recuperar o país. E hoje continuam eles com os maiores IDH do mundo. Isso é um negócio bestial. Mas estou insistindo nisso porque forjado no cumprimento de princípios antes e hoje de regras, algumas duras, mas que levam à risca. Criminalidade, zero. Zero. Criminalidade é zero. Criminalidade estrangeira, lógico. Impressionante. Impressionante. 3 mulheres presas, tráfico de entorpecente estrangeiro. Não tem jeito de tratar. Então, veja, é um negócio impressionante. Olha, isso serve para mostrar como eles funcionam na base dos princípios, e como para nós, europeus meridionais, não é bem assim, porque para nós está tudo fundado na lei. Portanto, conheça a discussão sobre os princípios, a importância que eles têm, o lugar de lei que eles têm, etc. e tal, mas, para nós, a importância que tem a lei, do lugar que ela ocupa, de proteção de cada um de nós, isso que parece que é o mais relevante mesmo. Portanto, se eles lá, a questão é eminentemente de uma moral pura, de costumes e princípios, e pouca lei, para nós, a lei é que é a expressão máxima das fontes. Portanto, elas precisam ser levadas a sério, ainda que a gente saiba, e sempre soube disso, de que o jogo da lei é sempre um jogo de interpretação. Mas quem interpreta sabendo da lei, sabe o que está lá, joga com ela, vamos dizer assim. A tensão é debaixo da lei, under the law, isso que importa. Aqui é que está o ponto relevante. Por quê? Porque cada vez que o nego sai desse lugar, você se dana. Esse que é o dilema, velho. Esse que é o problema. Então você precisa, todo mundo naquele lugar, para poder ter a estabilidade que é necessária. E isso funda no processo penal a necessidade do processo, da mesma maneira que a necessidade do juiz lá para decidir as coisas. Portanto, o princípio básico, depois do princípio do sistema, é o nulla pena sine iudice ou nulla pena sine iudice, justamente por conta disso. Quer dizer, um princípio que mete a necessidade do processo e garante, de uma certa forma, o devido processo legal. Ora, isso é preciso ser dito no processo, na estruturação do processo da área criminal, é o que de mais relevante tem, porque é a cara da civilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque na estrutura legal, a estrutura de maior, digamos, penetração do Estado na esfera individual é justo naquilo que diz respeito à criminalidade, a resposta que dá para isso. Por isso, saber de um processo penal democrático, atuante como tal, como devido processo, é justo verificar o grau de civilidade de um povo. Muitos autores dizem isso, mas Pisapia como ninguém. Ele diz, è stato giustamente detto che il grado di civiltà di un popolo si misura soprattutto dal modo con cui sono salvaguardati i diritti e libertà dell'imputato nel processo penale. Se disse justo que o grau de civilidade de um povo se mede, sobretudo, pelo modo com o qual são salvaguardados os direitos
e a liberdade do imputado no processo penal. Por quê? Porque é a estrutura de maior limitação, e limitação contra o Estado, porque é o Estado que você dá um monopólio da jurisdição. Então é tão necessário uma punição através do Estado pelo juiz, por isso é nulla pena sine judice, da mesma maneira que nulla pena sine judicio. Não tem pena sem processo, como não tem pena sem juiz. Não existe lugar, é o lugar da limitação por natureza, quer dizer, é o lugar no qual o juiz pode, mas não pode tudo. Quem acusa pode, mas não pode tudo. Porque vai limitado justo por aquele espaço que a lei coloca. E claro, desde esse ponto de vista, desde esse ponto de vista, a coisa mais relevante que se tem num processo é justo conhecimento. Para que se faz um processo? O processo se faz para se conhecer. É de conhecimento que se trata. Portanto, por exemplo, cada vez que você dá uma notícia de crime para a autoridade policial, ela vai investigar justo para poder ter conhecimento sobre aquilo. Porque é necessário um conhecimento X para que quem acusa possa formular uma acusação a partir de uma imputação oferecida a um juiz competente. Então, é de conhecimento que se trata. Digamos que isso acontece, que o Ministério Público oferece uma denúncia contra alguém. Esse juiz vai processar esse caso penal que é levado a ele, mas, sobretudo, vai instruir, significa dizer, vai colher conhecimento que se dá pela prova para poder, diante do conhecimento que obtém, diante dele e da prova ali feita no processo, decidir da melhor maneira possível. Portanto, o conhecimento é vital, o conhecimento é a regra, mas o conhecimento é alguma coisa que se dá em face da prova, por isso que prova é prova, não é? Tudo aquilo que você introduz ou introduz no processo para tornar conhecido fato, pessoa, coisa, eis o que é a prova. Mas a prova só faz sentido se ela se estrutura como tal. E, portanto, ela transmita o conhecimento nas formas como a lei estabelecer. Por sinal, a lei não só estabelece os meios. Por isso que são aquele famoso 3 meios. Eu vi no primeiro lugar que nós estávamos juntos na assistência judiciária, ele lá aparecia dizendo, e querer produzir prova testemunhal, pericial e documental e outras que tiver. Ele sempre dizia, quais outras, velho? Quais outras, velho? Porque se escapar desses 3, só o inferno vai fazer prova. Vamos construir uma fala a varinha mágica e pim, vai soltar lá uma prova. Enfim, qual é o fundamento da prova? Só que essa prova é uma prova que é determinada na forma de que os órgãos do Estado, estabelecidos naquele padrão de que devem fazer conforme a lei, essa prova deve ser construída justo daquela forma e assim. Portanto, não tem como fugir dela. É por isso que é necessário construir uma prova devida. Por isso que eu falei, a pauta é ilícita. É ilícito, se discute se é ou não. É fora. Fora. Porque está fora do padrão, está fora da estrutura que se demarca. E por isso que o que vale são as provas. Ou seja, são as provas porque são elas que constituem o conhecimento sobre o caso penal que está lá imputado. Estão ouvindo? Vejam como tem um lugar, tem um fundamento, tem uma matriz. Porra, isso é prova, isso não é convicção. Convicção serve para um monte de coisa, mas não serve para isso, está fora. É justamente isso que está fora do lugar específico que nós demarcamos para a prova funcionar. Ou seja, você não só deve obter a prova como um meio de demonstração de conhecimento, como a obtenção deve ser formulada num espaço lícito. Mas perceba, isso deve ser assim, não porque é contra um fulano lá da favela. Isso deve ser assim porque quando for você o réu, eu tenho medo de exigir que seja assim quando é contra você. Esse que é o ponto. É quase como uma coisa egoísta. Direitos e garantias são coisas egoístas que eu quero para mim.
tanto quanto você quer para você, e nós queremos para todos nós. Nós criamos um Estado para proteger isso. Lembra do que eu falei há pouco, não é? Veja como esse troço era relevante. Se você quebra isso, velho, você cria uma desordem. Você tende a desestruturar ou desgastar o sistema de uma tal maneira que o espaço é um espaço depois muito perigoso. Por isso que você não pode inventar, por isso que não cabe convicção. E por que não? Porque a lei é para todos. Nós temos que pensar bem nisso, porque isso é muito sério. Ou se leva a sério a lei, ou o sistema implode. Esse que é o problema. Veja, o que nós estamos vivendo é justamente esse desequilíbrio. A gente sente que tem um desequilíbrio, porque se insufla o ódio, esse ódio, que é o outro lado da moeda do amor, não é? Esse ódio mete irmão contra irmão. Nós vimos isso na Macedônia, né? Você viu a guerra da Macedônia? Todo mundo era parente e um irmão matando irmão. Então é um negócio, depois você perguntar porque eles estavam matando, eles nem sabiam. Ou seja, você insufla o ódio e ele leva a um desrespeito dos outros. Esse desrespeito, a marca desse desrespeito está justo no fato de que se dá pouca bola para a lei. E isso se dá em relação a todo mundo, quer dizer, pega todo mundo. Da mesma maneira que pega os da periferia, pega você, o guarda pega você, e por aí vai, começa a encher a paciência. Enfim, esse era um dos fundamentos. Eu acho que isso é alguma coisa para ser levado a sério. É um discurso básico, é um discurso do começo do curso, um discurso lá da introdução, da base da base. Mas sem um discurso esse, você não consegue estruturar alguma coisa, porque você não consegue rebater esse volume de desprezo pelos outros, esse volume de ódio, que nós estamos convivendo. Nós precisamos combater isso. Porque se isso não acontecer, isso paulatinamente é visível, a gente está vendo, paulatinamente está nos levando para um lugar de atrito que acaba virando manifestação pública em guerra. Eu vi hoje o Boaventura Souza Santos dizendo: o Brasil vai ser o próximo Chile. O Brasil vai ser o próximo Chile, o Brasil vai ser o próximo Equador, o próximo França, o Brasil é o próximo. Veja, não pode ser assim. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque isso é uma merda, só se dá quando você não consegue olhar para o outro como tal. Eu não consigo acreditar nisso. Porque não duvidem. Os que têm muito, se apertar, caem fora. Vão para os apartamentos deles em Miami. Ou vão ficar para pagar o preço aqui, velho. Quem vai pagar o preço somos nós. Porque numa falta de ordem, quando tu sabe que o cara vai passar e vai te dar um tiro. Ou seja, nós precisamos ter razão suficiente para não nos permitir que a gente vá a esse ponto. Nós precisamos olhar para o outro como tal, quer dizer, nós precisamos amar o do lado. Isso é um discurso piega, mas é necessário fazer assim. Chega. Obrigado. Bom, eu queria saber se vocês têm perguntas, queria abrir um pouco para vocês. Boa noite, professor. Meu nome é Eduardo. Eu queria saber sobre a sua visão sobre o ônus da prova no processo penal das causas de excludente e de ilicitude. Ônus da prova nos casos de excludente e ilicitude. Boa parte da doutrina, eu concordo com ela, sustenta que a acusação deve provar o crime. Portanto, a acusação deve provar, dentro do conceito analítico, uma ação, a tipicidade dessa ação, a ilicitude dessa ação, a probabilidade dessa ação. O que vai sobrar é muito pouco. Muito pouco. E, claro,
nas causas de excludente, o problema é que, teoricamente, quando você denuncia, quando você faz a queixa, está lá pendente a ilicitude. Mas isso não exclui o fato de que se tenha que provar. Não sou eu que tenho que provar, teoricamente, eu estou falando, não sou eu que tenho que provar que estava em legítima defesa. Quem me acusou deve provar que a minha conduta era ilícita. Está lá no conceito do crime. O dilema qual é nesse troço, Eduardo? O dilema qual é nesse negócio? É que se você deixa para eles provarem, eles tomam como pressuposto de que a ilicitude por tal está posta. Ou seja, a tipicidade não só induz, ela confirma. Estão escutando, né? Portanto, um advogado com 3 neurônios sabe que numa construção desse naipe não deve deixar para que prove, porque está quase como implícito lá. Portanto, se de causa de excludente se trata de ilicitude, é melhor sair correndo e fazer a prova. Quer dizer, o policial correr atrás do estrito cumprimento, né, para legítima defesa, sair atrás e provar isso, não esperar. Não esperar. Porque é muito difícil se quebrar, digamos, alguma coisa que está lá pressuposto, vamos dizer assim. A tipicidade puxa, né? Ela carrega com ela carrega. A culpabilidade é um pouco mais complicado pela própria estrutura da culpabilidade, mas a ilicitude ela puxa. E, portanto, não dá para deixar. Agora, se você fala teoricamente, quem acusa tem que provar a ilicitude. E provar a ilicitude, numa teoria geral da ilicitude, significa provar pelo negativo que não houve excludente lá. Tá certo? Na prática, velho, na prática. Eu fiz uma das minhas provas, quando eu fiz na PUC, veio esse tema. E, claro, o Fischer ele tinha colocado lá. Depois saímos, discutiam e tal. Discutiam, porque é uma teoria de ilicitude. Discutiam muito isso, mas dentro desse padrão, porque esse é o padrão. Se você acusa pela ilicitude, você demonstra a ilicitude. Né? E a demonstração da ilicitude, como é que se faz? Pela forma negativa, parece que, se a forma é negativa, tem que demonstrar que não teve legítima defesa. Na prática, porém, desista. Precisa ser um procurador da República, um promotor de justiça muito consciente para ir fazer prova e, no fazer a prova, girar o eixo. Está entendendo? Então, testemunho lá que viu que o cara agiu em legítima defesa. Teoricamente, veja, ele deve arrolar como testemunha. Eu mesmo fiz isso, arrolei muito quando era promotor. Arrolei os caras do outro lado. Porque é preciso, com uma prova do outro lado, fundar a base da acusação. E por que deve ser assim? Porque o promotor é de justiça. Se o cara é mesmo inocente, porra, deixa o cara ser libertado. Ainda que você processe, porque o processo serve também para aferir isso. Mas a prática não é assim. Na prática não é assim, ponto. Na prática não é assim. Então, os processos são nesse aspecto, nesse aspecto particularmente, Eduardo, são muito complicados os processos, porque os advogados que sabem disso fazem o quê? Correm atrás e constroem a prova de exclusão. Mas a grande massa, estão ouvindo, né? A grande massa dos acusados é de gente muito pobre, de defesa muito ruim, de defesa que eu não sei se vem com estrutura. É por isso que cada vez que vejo essa desgraça dessa estatística, e agora veio a última estatística do CNJ com 817.100 presos, ora, dá urticária, porque, veja, falando de um negócio banal, de excludente, prova na excludente, a cabeça, me vem na cabeça porra, quanta gente que está presa, em sendo inocente, não. O promotor não fez o que devia fazer, e o advogado muito menos. Deixou passar, e o cara está ferrado lá, porra. Tá vendo? Nessa hora. Tá bom, né? Está fora da minha pergunta, né? Está falando de tema específico, professor, mas o senhor falando sobre a droga, me fez lembrar uma pergunta que convivi um pouco com o senhor falecido recentemente,
falou isso surgir, que sempre era contra os pedágios. Daí o senhor, dando o exemplo da droga, queria saber a sua opinião sobre os pedágios nas rodovias brasileiras. Claro que eu sou contra pedágio. Sou contra segurança, imagina pedágio. Mas não é por causa disso, vamos dizer assim. Nem o Aloysio era assim. Ele ser um grande cara, um grande amigo. Mas não era assim. O que tem não é isso. O que tem é que se você paga tributo para aquela finalidade, o tributo, vocês sabem, a estrutura tributária é assim, ele tem uma destinação. Se você paga tributo com aquela destinação, que diabo esse Estado faz para tirar você, pega o teu dinheiro, mete em outras merdas, não sei para quê, que não é aquilo, e faz você pagar para andar na estrada, para a qual você já pagou. Não fosse o fato que a estrada está construída com o dinheiro que você deu. Foi você que deu o dinheiro para construir a estrada. E hoje tem gente lá para fazer eu não posso nem falar muito que são meus clientes, mas de qualquer maneira, eu não estou falando contra meus clientes, o que eu estou falando é a questão técnica que envolve a coisa. Não é? Nesse aspecto, velho, se você paga tributo para aquela finalidade, não faz sentido você ter pedágio. Claro, faz sentido ter pedágio na Turnpike. Na Turnpike. Pô, você pega uma autoestrada, sai de Miami para Orlando. Cara, 3h30, 4 horas eu vou estar lá. 3h30 você está lá. Se mete a cacete no carro, aquele monte de pista, posto de coisa, de lugar, baita restaurante, escambau a 4 e tal. O que o Estado fez? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma estrada pedajada aqui. Vocês constroem a estrada, nós ajudamos, etc. Então vocês constroem a estrada e depois vocês cobram para andar na estrada. Se o cara não, começa por isso, se o cara não quer andar na Turnpike, ele pode ir pela 95, por exemplo, ele pode subir pela costa para Orlando. Veja, ele tem opção, inclusive, de andar, não é que nem aqui, você não tem opção de andar. Você tem que ir por aquela porra daquela estrada, porque senão você não vai. Não sei que você vai que nem marmota, por baixo da terra, ou sei lá. Veja, não faz sentido o treco. Veja o sentido do pedágio, né? Se dá para o cara fazer a estrada, o cara faz a estrada. Esses dias ainda disse para um cara aí, cara, precisamos de uma estrada para o aeroporto, velho, que vá bem. Porra, dá para o cara fazer a estrada, dá um jeito do cara fazer a estrada, ele faz a estrada para o aeroporto e depois ele cobra um pedágio. Eu vou lá. Eu vou pagar lá, porque eu quero ir rápido, eu não quero me incomodar com aquele bando de Sinaleiro. lerdo, né? Lerdo, porque lerdo é um troço lerdo, né? São José é pior do que Colombo, pior. Nada contra o Miranda, Colombo, só tô os caras são lerdo. Puta que pariu, os caras são lerdo, velho. Os caras não andam, nem vão vir empurrando o carro do cara, ela vai, puta que pariu, vai. Vou abrir só para mais uma pergunta, tá? Que já estava inscrito. E aí a gente depois encerra. Professor, você acha que o Instituto do Juiz, em qualquer que seja o sistema de processo penal, ele é infectado desde o início, seja o processo penal misto, o sistema misto, ou acusatório, inquisitório, ele está impregnado com algum tipo de decisão quase pré-julgada sobre o caso, independente de qual seja esse sistema e de forma quase irreversível? Essa pergunta me interessa muito, ela é extremamente importante, muito importante. É porque ele é um Estado. Sim. Vamos dizer assim, o ser humano está impregnado. Nós decidimos com a nossa cabeça. Não foi de graça que o primeiro Wittgenstein lá, enuncia uma das formulações, 249, no parágrafo 249, algo mais ou menos assim, o tamanho do meu mundo é o tamanho da minha cabeça. Ou seja, não só nós temos uma racionalidade que está preconcebida, não é? As palavras existiam antes que você nasceu, então elas estão lá. E essa racionalidade constitui um sistema, vamos dizer assim. Esse sistema, na medida em que você consegue, ele se impregna em você.
Por isso os caras falam chinês, se você não está impregnado, você não sabe o que ele fala. Ou seja, o teu mundo acaba sendo o tamanho da linguagem que você tem. Wittgenstein tem razão aí, nesse ponto. Mas operar racionalmente é não só pensar, mas agir. E, para tanto, é preciso decidir. Caminute estudou isso a partir de Heidegger. Isso é um negócio muito relevante. Ou seja, o ser humano chama decisão. Por isso que no direito penal é tão importante a questão da decisão para efeito de responsabilização. E todo o dilema que eles vivem na probabilidade até hoje, para poder encontrar alguma coisa que possa substituir o livre-arbítrio, porque nós sabemos o que significa essa merda. Ou seja, o ser humano é decisão. E, portanto, você não só tem pré-compreensão, como, dependendo da maneira como você raciocina, você tem preconceitos. Tá certo? Ou seja, como nós lutamos contra os preconceitos? Você dizendo para você mesmo que você vai responder, você vai respeitar o outro como tal. A dignidade da pessoa humana é a vacina contra essa merda. É você se colocando no lugar dele, para poder receber o fardo, receber a carga, vamos dizer assim. O gordo, o magro, o meio. Né? O esbelto. Né? Então, está vendo? É uma para carga. Ou seja, você sabe que é assim. Então, se você desloca esse raciocínio, bem rápido, para o lugar do juiz, quando você coloca o juiz lá, você coloca ele para decidir. Juiz é, por excelência, jurisdição, função jurisdicional, função processual, como o Carneluto queria. Ou seja, juiz, jurisdictio. Juiz dicere ius, diz o direito. Jurisdictio. Só que, veja, esse dizer o direito é uma decisão dele. Bueno, se todos os juízes são assim, e se todas as pessoas são assim, se você meter a pessoa lá, ela tende a fazer isso, então o problema não é só nele. Escutou? É que está o ponto. O problema está em outro lugar. O lugar está na forma como você coloca ele lá para decidir. É por isso que os dois sistemas diferem substancialmente nesse lugar, o lugar do juiz. Por quê? Porque no sistema inquisitório, você bota o juiz para fazer exatamente isso. E por isso que você, na base inquisitória, lá na primeira matriz, você colocava o cara lá para perseguir os hereges, e eles eram justo aqueles, principalmente na fase hard, aqueles que você colocava lá como ligados ao modelo de pensamento que a igreja oferecia. Ele contra eles, os hereges. Daí toda a ideia do inimigo, etc, etc, etc. Do inimigo externo, do inimigo penal, e por aí vai. Então, você constrói um sistema no qual, naturalmente, eu estou dizendo isso porque racionalmente é assim, pensando como a ciência determina que se pense, ou seja, analiticamente, por premissas e sínteses, você pensando assim, você caminha naquela direção. Professor, eu tenho que ir para 178, vou falar besteira. Mal, muito legal. Desculpa, sai. Filha da mãe. Filha da mãe. Tá vendo? Ladrão de conversa. Entenderam? Eu queria que vocês entendessem. Para mim é muito importante. Por que você não deve fazer isso? Por que tem que tirar o juiz daí? Porque se você fizer, ele vai fazer isso. Na Lava Jato, várias vezes os jornalistas me perguntaram: professor, o senhor acha que vai dar esse caso? Eu acho que vão ser condenados. Inclusive, acho que mais ou menos seria a pena. 9 anos, 10 anos. Como é que o senhor sabe disso? Eu tenho informante? Eu falei, não tenho nada. Só conseguimos antecipar a coisa, porque é visível como é visível que vem, a gente mais ou menos sente para onde vai a direção. E depois a pena é jogo de vida dele. Aí é um jogo de chute, mais ou menos A ou B, não tinha nada de anormal. Por isso que não pode ser assim. E isso você vê na estrutura acusatória. Na estrutura acusatória,
para a sessão de julgamento, em geral, nos modelos que a gente tem estudado, para a sessão de julgamento, não só é um colegiado, como eles pegam os juízes na hora. Fulano, Beltrano e Ciclano vão ser o juiz dessa causa. Aí eles vão para lá, na sessão de julgamento, está lá a acusação e a defesa, no mesmo nível, e a acusação está lá com as provas, apresenta as provas. A defesa contesta as provas e os juízes que tomaram contato com a prova ali, julgam. Isso tira a pré-ordenação total? Claro que não, porque sendo humano, ele vai continuar e pode continuar. Isso você modula com os 3, mas diminui imensamente. Porque uma coisa é você dá para o cara julgar nesse sentido. A outra coisa é você dar para ele fazer o processo, porque daí, sendo o processo uma busca de conhecimento, ele vai buscar o conhecimento que interessa para ele. Eis o primado das hipóteses sobre os fatos. Isso porque primeiro vale o raciocínio dele e depois os fatos que ele vai buscar. Por isso que, em geral, se decide antes e depois você vai buscar a justificativa para decidir. Bom, agora vocês entenderam o que eu falei quando eu até citei Jacinto, que a obra dele é fundamental e imprescindível para a reflexão do processo penal na atualidade. E porque o Paulo disse que ele é o maior processualista. Então, não tem como aprender, estudar e aprender processo penal sem estudar aqui, ó, a obra de Jacinto. Obrigada, Jacinto.